Salve, salve humanidade, eu sou o Thiago Martins, em mais um FABRcast, o seu portal de notícias sobre o FABR, e hoje nós temos uma participação muito importante, uma das figuras mais polêmicas do nosso esporte, aqui no Brasil e por que não no mundo, já que ele vive viajando para tudo quanto é lado. Nós temos o prazer de receber o presidente da Federação Paulista, que é a SPFL, e também o presidente do Corinthians Steamrollers, Ricardo Trigo. Seja muito bem-vindo ao FABRcast. Boa noite, Thiago Martins. Deixa eu falar apenas uma coisa. Primeiramente, não polêmico, sou muito mais trabalhador do que polêmico. Segundamente, a SPFL não é a federação é a FEPAFA, a Federação Paulista de Futebol Americano de São Paulo. A SPFL, na verdade, é uma empresa. E eu eu sou diretor do Corinthians e presidente de Steamrollers, que são duas coisas diferentes. E aí eu já deixei as coisas bem claras para a gente começar sem nenhuma polêmica. Muito bem, porque realmente essa informação eu não tinha. Ou seja, a gente vai fazer o programa faltando informação. Isso o Salão Oval não mostra. E hoje nós estamos aqui também... Mas aí é o problema dos teus produtores aí, né? Tem que cobrar a rapaziada aí. Vou ter que começar a demitir pessoas aqui no FABRcast logo cedo. Vindo lá do Rio Grande, com certeza, sempre sofrendo com mestrado e sempre com essa barbinha sensual, Lafayette Júnior abrilhantando o nosso programa. É isso, estamos mais uma vez para mais um podcast, sempre um prazer. E hoje, um prazer ainda maior poder falar um pouquinho de futebol americano com uma das figuras que está há mais tempo no cenário e há mais tempo desenvolvendo o futebol americano brasileiro, que é o Trigo, odiado por alguns, amado por outros, mas inegavelmente uma figura vital para a sobrevivência e para o desenvolvimento do futebol americano no Brasil. Boa noite, Lafayette, muito obrigado. Eu não sei se esse elogio foi para eu bater pouco em você ou se foi realmente do coração. Se for do coração, eu estou muito feliz aí pelo que você falou. Foi do coração. Falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele que é pai, esposo, fala japonês, inglês, se bobear fala até alemão também. Ele que faz tudo no FABR, só não se prostitui ainda, né? Thiago Munden, seja bem-vindo a mais um podcast. Obrigado, PH. E aí, galera, amantes do futebol americano em todo o mundo. Hoje estamos aí com esse cara que é raiz do futebol americano no Brasil. Ele é loucão, muito loucão, mas faz as coisas acontecerem. Com ele, as coisas funcionam. Todo mundo quer ser um pouco do Trigo. Muito boa noite, Trigo. Boa noite, Munden. Obrigado aí. Depois o depósito cai na tua conta. Obrigado pelos elogios aí. Foi assim que eu tô começando a me prostituir, PH. Errado não tá, né? Uma hora isso aí tem que dar dinheiro. E ele que está numa árdua tarefa, né? Ele que se isolou lá no Espírito Santo apenas com o Tritões e agora vai tentar criar aí um embate no Nordeste, porque, né, por enquanto só tem um time batendo e o outro só apanhando. Juan Rocha, seja bem-vindo a mais um FABRcast. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a quem vai nos escutar. Hoje o programa é muito especial, com um cara que eu falo que é o Eurico Miranda do futebol americano brasileiro. Claro, eu era admirador eu como flamenguista, era admirador do falecido Eurico Miranda, mas é um cara que é polêmico, um cara que todo mundo fala mal, mas é um cara que eu respeito muito, porque até hoje tudo que ele botou a mão, as coisas funcionam. Boa noite, Trigo, bem-vindo. Eu dando boa noite. Juan, muito obrigado. Eu tive o prazer de conhecer o Eurico Miranda quando meu primo foi jogar no Vasco, estava saindo do Flamengo indo pro Vasco. Eu conheci o Eurico Miranda. Para quem não sabe, o Bebeto é meu primo e eu vivi toda aquela situação ali. Cara, eu vou te dizer que o cara era mágico e eu não limpo a chuteira do cara, velho. O cara era, infelizmente já se foi, mas era um cara mágico que fazia muito pelo Vasco. É isso aí. Bom, iniciando aí o cast, como faltou aí me passar as informações corretas, e também faltou a minha pessoa buscar também, perguntar antes, né? Porque aqui nós não editamos nada. O que a gente conversa vai desse jeito para o FABRcast. Vai com erro de concordância verbal, com erro de português, com os sotaques, né? Cada um na sua. Não tem essa coisinha de fazer bonitinho, passar maquiagem, não. Trigo, você falou que a SPFL é uma entidade privada, ela não é uma federação, né? Então, para pessoas que não sabiam disso, inclusive este que vos fala, ou melhor, antes de falar sobre isso, se apresente para quem não te conhece. Eu acho meio difícil,
mas todo dia é dia de ter novato no FABR. Quem é o Ricardo Trigo? Ricardo Trigo é um cara que ama os esportes, veio da luta, hoje em dia está no futebol americano, estou dentro do Corinthians, estou dentro da Federação Paulista de Futebol Americano, amo organizar, amo ver os moleques evoluir, adoro fomentar o esporte, ver as mães felizes, adoro ver a criançada jogando futebol americano. Hoje em dia aqui, sabe, Ricardo Trigo, realmente todo mundo fala que é polêmico, mas como você mesmo não me conhecia, a gente tem um outro lado, que na verdade quando a gente não está defendendo as causas do futebol americano politicamente no cenário nacional, poucas pessoas conhecem. Então, para quem não me conhece, venham lá um dia no Corinthians, a gente trabalha arduamente ali dia e noite para ver a modalidade crescer. Entrando agora dentro da pergunta que eu tinha iniciado, retomando ela, né? Você acabou de falar que a SPFL, que é a São Paulo Football League, não é uma federação, ela é uma entidade privada. Então, qual é a Federação de São Paulo? Quem é o presidente da federação? E na SPFL, quem é o atual presidente? Tá, então vamos lá. Na verdade, em São Paulo, tudo começou por volta dos anos 2005, 2006, com a extinta Liga LFA, né? Não, LPFA, Liga Paulista de Futebol Americano e Flag. Ali nunca existiu no papel, nunca foi nada para cartório nem nada, e as pessoas que geriam ali geriam de forma muito amadora, não que hoje em dia não seja feito também da mesma forma, mas as pessoas ali estavam muito mais preocupadas em ganhar o dinheiro de quem praticava a modalidade ali do que realmente entregar pela modalidade. Houve uma quebra na qual eu fui responsável por conta da FEFASP, por conta de toda a briga que havia, né? Torneio Touchdown, LBFA, a FAB, toda aquela história que quem não fosse de um não poderia jogar o outro. Enfim, a gente montou a FEFASP, eu fui um dos que encabeçaram a FEFASP, que na verdade era a Federação de Futebol Americano de São Paulo, e eu, por estar saindo com um time mais forte na ocasião, eu investia muito dinheiro particular meu para o Corinthians ser campeão e etc. Eu resolvi colocar como presidente ali, de forma oficiosa e não oficial, porque também não existia papel, uma pessoa que era diretora do Palmeiras. Para quê? Para, se caso o Corinthians continuasse ganhando, jamais ser acusado de eu ter feito um campeonato para o Corinthians ser campeão. No primeiro ano rodou muito bem, no segundo ano rodou muito bem, mas aí a gente caiu nos mesmos problemas da LPFA, que as pessoas não queriam mais entregar para a modalidade e sim retirar da modalidade. Eu, cansado, estava me retirando do futebol americano, quando fui procurado pelo Renato Monstro. Aliás, na verdade, fui eu que procurei ele para a gente almoçar e fazer um jogo treino entre Português e Corinthians. Ele falou: cara, por que você não tenta de novo e a gente não faz um novo campeonato? Eu falei: tá bom, quem tem? Ele falou: o Santos. O campeonato ia ser Corinthians, Santos e Português. Ia ser um triagonal, né, na verdade. E por que eu estou contando tudo isso? Depois lá na frente eu explico. E aí, no final do dia, me vem o Renato e fala: ó, a gente tem 8 equipes que querem participar desse campeonato, desses jogos treinos que a gente vai fazer. Eu falei: ok, a gente precisa captar dinheiro, a gente precisa captar várias coisas e tal. E como eu já trabalhava no esporte e tinha uma empresa que captava recursos e tal, eu falei: a minha empresa, então, vai ser a responsável por fazer esse campeonato. Ok. Conversei com todo mundo, passei a senha da conta para todo mundo ver o que entrava de dinheiro, o que saía de dinheiro, e fizemos a primeira SPFL. A primeira SPFL foi um sucesso, ela deu lucro no final do ano, eu consegui patrocinadores e também consegui um barco, mais inusitado que seja. Eu vendi esse barco e coloquei todo o dinheiro na SPFL, e no final do campeonato deu quase 15 mil reais para cada equipe que ali competiu naquele ano. Foi maravilhoso para todo mundo. No ano seguinte, o Renato me aparece com mais equipe, e quando fui ver, já tinham 30 equipes
na SPFL. Só que eu entendo da seguinte forma: o futebol americano não pode ser de uma pessoa, e eu não quero ser o dono do futebol americano de São Paulo. Eu simplesmente estou porque talvez assim talvez eu seja o que tenha um pouco mais de facilidade para fazer as coisas acontecerem. Então, a empresa SPFL é do Ricardo Trigo, e o Ricardo Trigo fundou a FEPAFA. Eu poderia usar o nome FEFASP, porque a FEFASP no passado fui eu que fiz, mas eu não quis entrar em litígio com ninguém, mesmo ela não existindo no papel. Fui lá e fiz a FEPAFA. Até você zoou na época que era uma sopa de letrinha, de novo eu ia tentar e tal. Fiz a FEPAFA, Federação Paulista de Futebol Americano. A Federação Paulista de Futebol Americano, os caras resolveram me eleger. Falei, bacana. Aí eu comecei a correr atrás de tudo, patrocínio, dinheiro, TV, tudo. Comecei a transferir tudo da SPFL para a FEPAFA, que é a Federação Paulista. Por quê? Porque uma hora eu morro, uma hora eu desisto, uma hora eu não quero mais. Alguém vai ter que pegar essa pica e fazer o esporte andar. Só que eu não vou tentar a quarta vez. Se quem pegar ali não tiver preocupado com o futebol americano, eu deixei aí meu legado já com 16 anos à frente do futebol americano aqui em São Paulo. Eu não vou tentar de novo. Então eu fiz um breve resumo, durou quase 8 minutos, para todo mundo entender. A SPFL é uma empresa que começou um campeonato paulista, que eu entendi que tínhamos que fazer uma federação para nos associarmos à CBFA. Junto com a CBFA, a gente entendeu que a gente tinha que correr atrás da IFAF, organizar o esporte mundialmente. Não adianta a gente ficar isolado do Sul, a gente tem que organizar. Foi onde eu indiquei para o Ítalo Mignoni, um cara que eu gosto muito, que é o Felipe Pereira, que hoje é relações de internacionais da CBFA, que vem fazendo um trabalho aí bem satisfatório, bem legal. Me ajudou no passado a colocar a camisa do Corinthians Steamroller no museu do New England Patriots, e eu vou parar de falar, senão só eu vou ficar falando e vocês vão ficar ouvindo aí. Antes de passar a bola para vocês, gente, PH ainda falando, Trigo, são 2 pontos, tá, gente? Aí depois eu vou passar a bola para vocês. O primeiro ponto, uma vez eu estava conversando com uma pessoa do FABR, que eu respeito muito, e ela me disse a seguinte frase, que o futebol americano no Brasil só vai ter jeito no dia em que chegar alguém com muito dinheiro, colocar as cartas na mesa e falar, nós iremos proceder dessa forma. Porque, por exemplo, nós pegamos aí, os times querem as coisas, porém não querem respeitar processo, não querem dar tempo ao tempo, acreditam que a CBFA, assim como eu já acreditei, graças a Deus a gente estuda e muda o posicionamento ante as verdades, mas enfim, querem que a CBFA, a BFA e as ligas estaduais deem as coisas para esses times. Com base nessa frase que o rapaz me disse, que tem que ter alguém com dinheiro, e agora vem você com uma liga privada, né, que é a SPFL, muito sucesso, é a maior liga do país e muito bem estruturada. Você acredita que o caminho é realmente por aí? Enquanto não tiver alguém para colocar dinheiro na CBFA ou um dinheiro próprio para montar um campeonato e falar assim, as regras são como eu estou falando, as coisas vão para frente ou não? Você acha que a gente pode ainda trilhar nesse mesmo caminho que nós estamos hoje, que vamos um dia alcançar o sucesso? PH, eu vou ser bastante direto com você, como eu costumo ser. Você já viu alguma federação ou alguma coisa que seja de ente público dê certo no Brasil? Poucas coisas, né? É difícil. É bem difícil. Então eu entendo da seguinte forma, eu acho que a pessoa que quiser fazer o futebol americano crescer no Brasil, a primeira coisa que ela tem que ter é um propósito. Ela tem que ter um propósito de fazer a modalidade crescer, ajudar os atletas, ajudar as equipes, ajudar quem trabalha em torno, porque essas pessoas que trabalham no entorno do futebol americano aqui em São Paulo, que eu vejo, se dedicam tanto quanto, ou até mais que atletas. Alguns são ex-atletas, quer pintar campo, quer montar toda a estrutura, enfim. A pessoa não basta ela ter dinheiro, ela tem que ter, porque já tivemos aqui no Brasil um torneio nacional, que a pessoa chegou com dinheiro, e hoje a gente sabe que era em torno de 20 milhões. Ela chegou com dinheiro, mas ela não chegou bem intencionada. O que aconteceu?
ela perdeu uma grande referência, que era o André José Adler, no caminho, e não fez esse campeonato ser um sucesso. As equipes continuaram passando dificuldade, que sempre passaram, porque nunca resolveu instruir e fazer com que as pessoas aprendessem a fazer o gerenciamento das suas equipes. Muitas equipes daquele campeonato nacional acabaram, o campeonato acabou e a pessoa saiu ilesa, né? Tem alguns processos e tal, mas ela saiu ilesa com quase 12 milhões no bolso. Então não basta ter dinheiro, tem que ter dinheiro, tem que ter vontade, tem que ter caráter, tem que ter decência para fazer acontecer. Se a pessoa chegar e quiser investir um ano para retirar no segundo, nunca vai dar certo. A pessoa tem que vir acreditar que vai colocar 10, 12, 15 anos. Nossa, que na verdade ela não existe no Brasil. 20 mil praticantes? O que é 20 mil praticantes no universo de 240 milhões de pessoas? Não é nada. A gente tem que entrar no sistema Confef, CREF, entrar nos colégios, nas creches, em tudo que é lugar com o futebol americano, para realmente o futebol americano crescer, mas não basta dinheiro. Eu acho, sim, que quem chegar com dinheiro, entendeu? Ou com a condição financeira de fazer, vai fazer, desde que ela tenha o propósito de realmente fazer. A SPFL só deu certo porque eu tinha o propósito de fazer a modalidade crescer. Eu nunca me preocupei em tirar R$1 dela, entendeu? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Entendi. Não, vou deixar meu segundo ponto para mais tarde. Munden, puxa a rodada aí, por gentileza. Então, falando exatamente nisso que o Trigo tocou aí na sua última resposta, onde ele falou que o cara que chega com dinheiro, mas se ele não tiver um propósito, ele comentou aí que os times não vão aprender a gerir as suas próprias equipes, não vão conseguir estruturar as suas próprias equipes. Então hoje a gente vê aí campeonatos oferecendo isenção de inscrição, oferecendo pagar arbitragem, oferecendo isso, aquilo, para atrair times. Isso, Rodrigo, pode ser que seja um caminho onde as equipes vão continuar contando com isso, onde que apareça alguém, onde apareça a federação, quem quer que seja, dizendo, eu vou fazer isso por você, então joga aqui. E na SPFL, no caso, eu vejo aqui, daí você confirma também a informação, tá? É R$120 por atleta de inscrição, correto? E ele... então, R$120 é um valor comparado a todos os outros campeonatos, por atleta, isso é um valor alto. Porém, todo mundo paga, todo mundo quer jogar. Além disso, né? Posso só fazer um parênteses para você? Pode. Realmente, é R$120 por atleta. Para mim, qual é o campeonato no Brasil que o time chega, tá com o campo pintado, com a água colocada, com o árbitro pago, com o campo resolvido, com a TV pronta para fazer transmissão, com os que já contratados para vender? Fala para mim, qual é o campeonato no Brasil que faz isso hoje? Nenhum. Exatamente é onde que eu quero chegar, né? Então R$120. Então, R$120 hoje, a entrega que se tem, o cara tá jogando de graça. Sim. Tá? O cara tá jogando de graça. Por quê? Porque aqui a gente faz o modelo de negócio, depois entra dinheiro de food truck, entra dinheiro de venda de ingressos, se entra patrocinador, entra também. O jogador, ele não paga para pagar funcionários, entendeu? Como em outras ligas que está acontecendo no Brasil, e eu acho errado. Na verdade, só voltando no que você falou, as empresas que chegarem, elas têm que chegar, mas elas não podem chegar brigadas com a federação, porque o trabalho da federação no Brasil é fomentar o esporte, entendeu? Todos os esportes no Brasil são fomentados pelas federações, e essas empresas chegam com simples interesse de fazer o campeonato. Aí eu te digo, faz o campeonato 1 ano, 2 anos, 3 anos, a federação não faz nada. Não surgem novos atletas. O que acontece com o campeonato, com a modalidade? Exatamente aí que eu... Acaba, né? Aí que eu quero chegar, né? Acaba, né? Não é sustentável. Sim, não é sustentável. Não é sustentável. E você... Por isso que eu venho fazendo a transição SPFL para a FEPAFA, vou entregar tudo que eu fiz até hoje na mão da FEPAFA, na qual hoje, por acaso, eu sou presidente. Já falei para os caras que vou sair, os caras falaram que não, que eu vou ser reeleito, mas enfim, deixa aí que falta 3 anos.
E alguém vai ter que pegar tudo que eu deixar ali e dar continuidade, entendeu? Agora, se ele quiser dar uma chancela para uma outra empresa, se ele quiser negociar, se ele quiser fazer, infelizmente eu não posso mais ficar cuidando de 16 anos tentando fazer o negócio dar certo, entendeu? Então, também chega uma hora que cansa, né? Uhum, justo. Então, complementando, né? Então, tem R$120 por atleta no campeonato. O campeonato tem entrega, o campeonato é organizado, é referência, é sustentável, está continuando ano após ano, aumentando, inclusive, quantidade de equipes, aumentando divisões, né? Então, você mostrou isso, tá? Daí, nesse caso, alguns pontos você já citou. Campo pintado, arbitragem paga, você organiza lá o jogo de manhã, jogo à tarde, tem transmissão, vai passar na Band, tudo isso, tá? Tudo isso que a SPFL oferece, tudo isso é só dentro dos R$120 de inscrição, ou como você mesmo falou, vem empresa depois, que cobre, né, alguns custos. Hoje eu te digo que é os R$120 dos jogadores e dos ingressos que são vendidos. Porque é obrigatório as equipes venderem ingressos. E uma coisa que a gente sempre fez aqui em São Paulo, no período de SPFL, é que todo o dinheiro arrecadado nos ingressos eram colocados no campeonato. O Corinthians, durante 3 ou 4 anos, foi o time que mais... E eu não peguei esse dinheiro e coloquei no clube, eu coloquei na SPFL. E tinha time que fazia o quê? Que não vendia nenhum ingresso e estava jogando o campeonato. Hoje a gente mudou um pouco isso. Hoje é proporcional, entendeu? A renda é dividida proporcionalmente pelo time que menos vende. Quem menos trabalhar vai ter menos. Quem mais trabalhar vai ser o que mais vai ter. Hoje em dia a gente tem na Liga times que trabalham muito bem, como o Limeira, que vende muito ingresso. O São José do Rio Preto é um estouro. O Matheus, eu tenho orgulho de chamar o pessoal dele. É um cara extremamente inteligente. Enfim, mas hoje o campeonato não precisa de patrocínio. Venda de ingresso. A entrega está toda aí. Perfeito. Você no início, tá? Eu vou passar para a próxima pessoa já, mas uma última pergunta. No início da SPFL, você chegou a tirar dinheiro do próprio bolso para fazer acontecer? Você chegou a investir na SPFL dessa maneira, como tri? Na verdade, assim, eu investi no Corinthians Steamroller de 2007 a 2014, R$1.300.000, meu, Ricardo Trigo, pessoa física, ok? Eu fiz isso uma vez, era o único time que viajava de avião, era o único time que tinha uniforme, que tinha agasalho, que tinha bola, que tinha toda a estrutura que um time profissional podia ter. Só que eu entendi que dava de bancar, os times morriam. O time ia embora. E o time começou a morrer, eu falei que não ia mais colocar nada. Quando eu comecei a SPFL, eu não coloquei R$1 meu à frente. Eu cheguei para as equipes e falei, o campeonato custa tanto, a gente tem que vender tanto de ingresso, ou as equipes têm que entrar com tanto de dinheiro. Como que nós vamos fazer? Vamos vender ingresso. A gente fez o campeonato só com venda de ingresso. E eu consegui 2 patrocinadores muito bons, que foi o superar. Ainda... Pode falar, PH. Não, é em cima disso mesmo que o Trigo tá falando, e você também, Munden. Pegando um gancho aqui para Minas Gerais. No ano passado, a Federação Mineira, no meu entender, aí uma opinião do PH, fez um excelente trabalho no que se diz respeito ao Campeonato Mineiro. Né, nós sabemos que Locomotiva e Galo estão num nível muito acima dos demais times, então ela teve aquela primeira divisão para no final você colocar os times se enfrentando nos playoffs. Este ano, nós tivemos aí, a federação ainda não anunciou oficialmente, mas pela quantidade de times não haverá campeonato mineiro pela federação, mas nós temos aí a Bruiser, que irá fazer a MGFL ou MGFL, para quem não fala inglês, como campeonato estadual, ainda que não seja chancelado pela Federação Mineira. Aí, Ricardo Trigo, você passou por todo esse processo, né, em São Paulo. Você enxerga uma atitude dessa, onde a federação e uma empresa privada não conseguem conversar, como algo positivo? Ou você vê que aí existe um regresso? Porque se teve um ano bom, no outro ano vai ruim, um ano vai bom, no outro vai ruim, até onde isso fica? Como você, Ricardo,
gestor vê essa situação? Com certeza é um processo. Tem uma empresa que vive do futebol americano que deveria colocar até 12% do seu faturamento como patrocínio, ela deveria assumir o campeonato para ela. Você não vê isso no futebol, você não vê isso no vôlei, você não vê isso no atletismo, você não vê em nada. Se o trabalho da Federação Mineira foi muito bem feito, e realmente foi, porque eu conheço muito bem o Broto, muito velho, ele fez um trabalho fantástico. A empresa que, no caso a Bruger, está querendo associar a sua marca, ela jamais devia chamar o campeonato para si. Primeiro, se o campeonato quebrar ou se der uma merda, quem vai espirrar quem? Da Bruger ou da FMG? Vai ser da Bruger. Então ele está pondo em jogo a empresa dele. Como o campeonato da federação, que já está organizado, a empresa vem e toma para si. Entendeu? O primeiro ano, R$4.000, o que é R$4.000 para uma equipe, cara? Entendeu? R$4.000 você não paga um treinador, não paga 2 treinadores no mês. É um ônibus. Um ônibus interno. Depende. Mandar de Pouso Alegre lá para Betim não, lá para Ipatinga. Sei lá no leste, lá Ipatinga, já tá de 4.000, entendeu? Cara, então eu achei um erro. As confederações, elas não têm que sustentar os times, entendeu? Quem tem que se autossustentar são os próprios times e eles têm que correr atrás dessa própria estrutura, entendeu? Lafayette aqui. Tá? Trigo, eu vou trazer um pouquinho do panorama, que eu acho que tem gente que ainda não sabe, mas tu dentro do Steamrollers e dentro do futebol americano talvez seja a pessoa que mais fomente o desenvolvimento juvenil da modalidade. Então o Steamrollers já teve N times das mesmas categorias de base, talvez tenha sido a primeira categoria de base oficial do futebol americano brasileiro, e depois a gente teve projetos que suscitaram a partir disso. E a gente fala, às vezes, algo próximo a 1.500 crianças praticando a modalidade. Ou seja, é fato, é posto que o Steamrollers é modelo disso. Mas ao longo do tempo, a gente viu o próprio Steamrollers sucumbir. E tu me traz uma das justificativas, que é essa falta de aporte financeiro, porque de fato não faz sentido ficar colocando dinheiro no teu bolso para um esporte que não te dá o retorno, e para atletas ou jogadores semi-profissionais ou amadores que não se entregam de acordo com a devolutiva financeira. Todavia, a gente vê hoje muitas pessoas confundindo a figura do clube com a figura do Trigo, da SPFL e das decisões do futebol americano de São Paulo. E talvez isso seja comum porque tu tá há tanto tempo à frente do clube e do futebol americano paulista como um todo, que a tua figura se consolidou ao lado do clube, ao lado da liga, né, que é privada. Eu queria saber de ti, como que tu enxerga essa visão deturpada das pessoas de que o Trigo toma decisões sempre favoráveis ao Steamrollers em detrimento dos outros. E como isso é contrastante quando a gente enxerga a SPFL, por exemplo, tendo a adesão de cada vez mais times, se tornando cada vez mais sustentável, rentável, cada vez mais difundida, chegando mais aos meios midiáticos do que propriamente a nossa Liga Nacional, que é a BFA. Me fala um pouquinho sobre isso. Isso já me preocupou sim no passado, hoje em dia não me preocupa nada, porque do que eu faço, de pagar atleta, por exemplo, eu não pago mais atleta aqui no Corinthians por conta que não é sustentável pagar atleta, a gente não tem fonte de renda, a gente não tem uma venda de camisas que sustente, a gente não tem patrocínios que sustentem. 2 atletas que saíram do Corinthians de Steamroller, que foram para o Galo, hoje em dia que foram dispensados, e tem muito mais lá, os caras foram, hoje estão na Rua da Amargura, porque largaram suas profissões, largaram suas coisas por um sonho chamado futebol americano, e ninguém está preocupado com esses caras, entendeu? Então futebol americano não é só sustentável como equipe, também não é sustentável para jogador, tá? E eu voltei a falar você falou por que a SPFL cresce tanto e tal, e as pessoas me criticaram tanto. Durante 5 anos ou 4 anos, não me recordo, a SPFL
fazia a gestão de todas as equipes municipais. A gente dava todos os atletas, recebia o dinheiro, ficava com 7% para fazer o campeonato e devolvia o resto para as equipes. As equipes não tinham que se preocupar. Não tinham que arrumar água, nem pagar árbitro, nem cobrar os atletas, porque isso era feito pelo sistema que a gente desenvolveu aqui em São Paulo, e depois o Ítalo aí em Minas Gerais fez. Falei com isso, não quero mais a gestão das equipes, entendeu? A gente fazia tudo, as equipes só tinham que chegar lá e jogar. Realmente, o Corinthians Steam Roller parou de ganhar campeonato? Parou de ganhar campeonato, mas só que hoje em dia a gente é o maior fomentador da modalidade no Brasil. A gente tem jogador de norte a sul no país, cara, entendeu? Hoje em dia eu prefiro formar jogador do que formar time. Hoje em dia você ganha nada. Agora você forma jogador, a gente muda muitas famílias, a gente muda muitas crianças que têm problema de autoestima, tem problema de suicídio. Aqui dentro do Corinthians a gente tem todo tipo de problema, e hoje em dia a gente salva vidas com a modalidade de futebol americano. É vontade de voltar a ser competitivo? Sim, mas não enquanto a gente não tiver um patrocínio que arque pelo menos com 5 anos, garantindo o fair play dos atletas, garantindo o sustento desses caras, garantindo um plano de saúde, esse cara fica aleijado. Na verdade, o que a gente faz hoje em dia no futebol americano, a gente põe os caras para jogar. Quando o cara quebra, o time não quer nem saber do cara. Aqui no Corinthians não. O cara quebra, ele tem seguro. Ele não vai ficar na rua da amargura, entendeu? Enfim, por isso que hoje tem 30 times e tem mais um que vem mais, acho que 8 já querendo entrar, entendeu? Porque na verdade a modalidade faz pelas pessoas, a gente não faz visando dinheiro, entendeu? Se tu me permite, Trigo, em relação às lesões e tratamentos, eu acho que a gente pode trazer como exemplo aqui um quarterback, Renan Carduz, que teve uma lesão séria no joelho, no retorno dele do Rio Grande do Sul para o Corinthians, e que fez todo o tratamento dentro do clube. Eu acho que isso é um exemplo prático de que o Corinthians, de fato, dá essa assistência aos atletas. Cara, eu te digo mais, o Carduz, cara, é um querido, que todo treino que acaba dentro do clube, ele mora perto da minha casa e eu deixo ele em casa, cara. Entendeu? Eu só não levo ele porque às vezes eu saio da empresa, não dá para pegar. Eu ajudo o Carduz da melhor maneira que eu posso, não só ele, como vários outros. Aí teve lá no Espírito Santo, o João pode até confirmar, um cara do Cabritos que quebrou o pescoço no Barueri. Em Barueri, eu consegui a transferência dele para o hospital para ele fazer cirurgia, o cara foi embora. Até hoje eu não sei o nome do cara, ninguém me agradeceu nem nada, mas fiz visando. Eu não sei se o Juan sabe dessa história. Fiz pela pessoa, entendeu? Fiz pela negócio, porque o Brasil já é muito entendeu? A gente vê um PH se fudendo pra caralho e tendo que trabalhar e ainda ganhar dinheiro fazendo podcast, né, velho? Não ganha dinheiro, aí que tá. Não ganha porque não quer, velho. Só fazendo uma adenda aqui no que você falou. Honestamente falando, eu nunca sei de ninguém. Independente da modalidade esportiva, o Corinthians, Flamengo e Cruzeiro, a única coisa que tem mais que se fuder, porque eu sou atleticano. Cara, eu concordo com você, velho. Entendeu? Porque você também torce pro Atlético se fuder, mas não é nessa questão que eu quero entrar. Antigamente, eu fui uma das pessoas que mais meteu lenha na sua pessoa, mais falou mal, mais fez zoeira. Mas por quê? Me chegava uma parte da coisa e eu só acreditava naquilo. Até o dia que nós começamos a conversar de novo, eu fui te perguntando, você foi me respondendo, você foi me mostrando o que você fazia dentro do Steamrollers, que honestamente falando, acabou que em vez de torcer pro Corinthians Steamrollers se fuder, eu já não torço mais para ele se fuder. É um milagre acontecer. Obrigado, muito obrigado. Isso é bom para você, porque isso na verdade é bom para você pegar, porque você ficar torcendo pro Steamrollers se fuder, você tá criando uma negatividade para você. Você torcendo pelas pessoas se darem bem, você acaba se dando bem também. Não, mas eu não torço. Peraí, rapidinho. Torço para as pessoas se fuderem. Mas por que eu tô fazendo todo esse preâmbulo? Porque você agora me falou que o Corinthians se preocupa mais no desenvolvimento pessoal.
não corre o risco das pessoas enxergarem hoje o Corinthians como uma entidade recreativa e não competitiva? Cara, vamos lá. Nos últimos 5 anos, desde que eu mudei o meu foco, a gente chegou em todas as finais de Campeonato Paulista, sabendo-se que em São Paulo hoje a gente é o segundo nível no Brasil, tá? A gente é a segunda divisão, São Paulo é a segunda divisão, e se você quiser depois discorrer sobre isso, eu discorro por que a gente é a segunda divisão em São Paulo. Mas o Corinthians esteve na final com a Portuguesa, com o Oilers, com o Storm, nos últimos 5 anos. E se você parar e pensar, na BFA o ano passado, a gente apanhou, eu acho que foi 1-5, mas a gente conseguiu ser competitivo, a gente conseguiu bater de frente com o Tritões primeiro e segundo tempo, depois com o Minas Gerais aqui dentro, enfim, a gente conseguiu manter, só que tendo apenas a média de idade, eu acho que o ano passado estava em 21,3, cara. Tinha caras mais velhos? Tinha. Mas a gente só foi jogar com prata da casa. A gente não tem ninguém contratado, a gente não pega ninguém de fora, entendeu? Recreativo não é. Só que é o seguinte, tem que acreditar num projeto a longo prazo. A gente hoje está com criança de 7 anos até 19, entendeu? Uma hora vai engrenar e vai vir uma safra atrás da outra, entendeu? E a gente vai ganhar campeonato só com prata da casa. Trigo. Entendeu? Como é feito dentro do futsal, como é feito aqui dentro do vôlei, como é feito dentro do basquete, como é feito dentro do futebol. Mas enfim, eu não vou entrar na seara do futebol não, mas a gente está desenvolvendo sim jogadores aqui dentro e de muita qualidade, cara. Entendeu? Você pega aí caras de renome no futebol americano nacional, muito sério daqui de dentro. Você falou em relação agora aí aos não contratados. O Lee Wells, ele chegou do nada aí em São Paulo, é um cara que mora aí. Como é que é? Ele foi contratado por vocês? Como é que é, por exemplo, essa questão dele? Porque ele foi um cara que do ano passado... Ele fala o seguinte, ano passado o Tritões enfrentou o Corinthians e foi um jogo... o placar foi praticamente o mesmo, só que foi um jogo bem mais competitivo, porque ele estava jogando como quarterback. Então, assim, deu uma dificuldade maior de jogo. Foi um cara, assim, difícil de marcar um passe dele. O Tritões sofreu tomando bola, tanto que os 2 CDs foram um CD de passe dele mandando a bola longa. Mas como é que foi essa questão dele aí? Ele foi contratado? Ele é o que hoje no Corinthians? O Lee, como os últimos americanos que chegaram nos 5 últimos anos no Brasil, não foi contratado, ok? O Lee chegou aqui como... Ele mandou um e-mail, mandou um Facebook, não sei, direct, não sei onde foi. O meu pessoal aqui pegou e falou, tem um americano. Ele veio, nos procurou, a gente falou, a gente não paga pra jogar. Ele falou, ok. E ele começou a jogar futebol americano no Corinthians. Aí eu vi que ele tinha conhecimento não só para ser jogador, como para ser treinador. Os treinadores dentro do clube ganham. Ele, como treinador, ele ganha. Ele joga pelo Corinthians Roller? Joga, mas ele não ganha R$1, tá? Ele ganha para ser treinador das equipes que estão aqui, da principal e do Practice Squad. As outras a gente tem outros treinadores, entendeu? Mas para ser jogador ele não recebe. Aqui é o mundo aí. Pegando um pouco o gancho que o Lafayette falou, numa parte que ele perguntou se algumas tomadas de decisões do Trigo são para favorecer o Corinthians. Nesse sentido, por exemplo, a regra de transferência que foi criada na SPFL, onde se o jogador sair de um time e ir para o outro dentro da SPFL, é pago uma taxa. No caso, eu tenho que conferir lá, daí você vai me responder melhor, se paga a taxa para o time de origem ou se paga a taxa pro campeonato. Esse tipo de regra, alguns comentaram muito sobre o Corinthians está perdendo jogadores para outros times, por isso que o Trigo criou essa regra. Então tem essa imagem deturpada. Comente sobre. Eu com sala de musculação, fisioterapia, 2 campos de futebol americano, piscina, um centro poliesportivo de mais de 1.400 metros que eu tenho aqui, você acha que eu estaria preocupado em perder jogador, cara? Na verdade, a regra de transferência foi trazida pelos times menores que não aguentavam mais sustentar os times grandes. E eu, na ocasião, falei, ok, bacana, é a Red Shirt que tem nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você não pode, no high school, você não pode mudar de escola, você tem que jogar pela escola. Caso você mude
de escola e tal, não comprove residência, você fica um ano sem jogar. Não fui eu que criei a regra, eu simplesmente corri atrás da regra dos Estados Unidos e trouxe para o Brasil. Quem pediu essas regras foram os times menores. E os times menores, hoje em dia, eles não querem se desfazer dela. Eu já em várias reuniões de pauta, para mim, é muito mais importante aceitar jogadores de outros times, cara, com mais qualidade, às vezes, que tem aqui dentro do próprio clube. Mas eu respeito de não acabar com a regra. E dentro das reuniões da SPFL, eu sou 30 avos, cara, entendeu? Eu tenho o meu valor de voto é exatamente igual a qualquer outro diretor. E já perdi várias... Eu até convido qualquer um de vocês para vir aqui. Eu já perdi várias pautas que a gente coloca na mesa, que eu acredito em uma coisa, os caras acreditam em outra e votam e vai ser feito daquela forma. Mas confunde-se, que é o Ricardo Trigo, que está sempre defendendo o Corinthians. Se eu defendesse o Corinthians, eu jamais aceitaria que o dinheiro de bilheteria, quando a gente vendia 2.000, 3.000 ingressos do campeonato inteiro, bancasse o campeonato e as outras equipes que não vendem 10 ingressos tivessem no mesmo barco. Eu jamais aceitaria isso. Na verdade, eu aceito a regra de transferência, que depois eu até vou entrar nela e vou explicar para vocês entenderem que ela é super justa, entendeu? E esse ano eu falei, vamos acabar com a regra. Ninguém quis. Eu perdi, pronto, acabou, cara. Mas não é o Ricardo Trigo que interfere nas coisas, não. Trigo, Juan aqui. Tá. Juan aqui. Deixa eu falar uma pergunta. Que eu ouvi muito aí, agora deixa eu perguntar aqui, então. Basicamente, essa questão da taxa de transferência. Você diz em relação ao Corinthians, né? Que é um time que a gente sabe bem que você tem uma puta estrutura aí no Corinthians, né? Manda jogos no Parque São Jorge e tudo mais. E essa taxa de transferência não foi uma ideia sua, foi das equipes pequenas. Aí que está o X da questão que eu penso. Hoje a gente vê que a maioria das realidades dos clubes são clubes que não têm uma estrutura decente, não tem mal um campo de treino, e eles não conseguem e só cobram um atleta. Viagem, uniforme, mensalidade, e não tem um retorno. E aí agora, ele quer procurar o quê? Às vezes um time mais competitivo. O atleta ele quer ganhar, independentemente de onde ele for jogar, se ele quer jogar no Corinthians, se ele quer jogar no Tritões, se ele quer jogar no Galo, no T-Rex. Ele quer ganhar. No Tritões ele não ganha. Mas será que também não foi pensado a liga em si, como você a gere, não foi pensado também nessa questão, assim, então para disputar a SPFL, as equipes também elas têm que dar uma condição mínima para os atletas estarem jogando nessas equipes? Então, na verdade, isso existiu na teoria, né? Mas na prática, muitas equipes de gestão acabaram abandonando, degringolando e foram dando menos estrutura. Em São Paulo é muito difícil fazer futebol americano porque aqui você trabalha muito, não que no resto do Brasil também não trabalha. E o transporte público é muito difícil. O jogador, na maioria das vezes, quer ficar perto do time no qual ele mora perto, né? Ele quer jogar no time no qual ele mora perto. E você diz que o jogador ele quer jogar num time que dá melhores condições. O jogador muitas vezes quer ganhar, cara. Às vezes ele não... Entendeu? E a regra, na verdade, não é para equipe. Se você ler a regra lá, tá assim. A equipe só pode jogadores. Outras 30 equipes do campeonato. Entendeu? Então, na verdade, ele só pode perder 2 e só pode tirar 2 de outra equipe. É muito... E quem pagaria a transferência é a equipe que fora o jogador, e esse dinheiro ficaria retido na SPFL, no caso, para ser aplicado no próprio campeonato. Só que o que acabou acontecendo é o seguinte: os times querem... Levam um Juan e falam, mas eu não tenho dinheiro, você paga essa transferência? Foi aí que foi mal interpretado. Quando os times sem dinheiro e sem estrutura começaram a pagar a transferência do atleta e jogar isso na responsabilidade do atleta. Mas a regra não é para o time, é para o jogador, é para o time. O time não pode tirar 2 e nem receber mais de 2.
ok? Isso é a regra do campeonato. Se o jogador quer ir para A, B, C, D ou E, ele pode. Tanto é que vem alguns jogadores aqui que ficam treinando com a gente e eles respeitam o tempo de redshirt, que é o tempo de 1 ano da última súmula, entendeu? Até ele poder jogar. E depois o cara nunca mais vai embora, entendeu? Porque ele fala, pô, ninguém paga minha transferência, ninguém me ajuda, ninguém faz porra nenhuma, eu não vou embora. Mas o cara tem que ficar 1 ano treinando. Deu pra entender? Não, entendi. Agora, outra questão em relação à taxa de transferência, né? É R$750 e acima da segunda é uma taxa de 5 mil, né? Que é uma multa. Da terceira. A primeira e a segunda é 750 por jogador, ok? Sendo que você só pode pegar 2 ou levar 2. Então é 1.000 caso você leve 2, ok? E a partir da terceira é o 750 mais os 5 mil. Pra quê? Pra ninguém fazer transferência. Entendeu? Uma única equipe pagou, acho que 18 ou 19 mil reais para uma outra equipe em São Paulo para levar vários jogadores. Foi o Palmeiras num pacotão que ele levou do Corinthians. E a equipe acabou em 2 meses. Os caras que foram para lá foram embora. Entendeu? Foi um erro de gestão do Palmeiras. E eles eram contra acabar a regra de transferência, cara. Enfim, ela é muito inteligente também no fator de equilíbrio, entendeu? De equilíbrio entre as equipes. Você tem tempo para trabalhar e sabe quanto é o seu time, cara. Certo. E a própria regra fala também aquela questão que vai um valor, ela é dividido para a liga e vai um parte também para... Então, uma parte vai para a liga, uma parte vai para o time formador e acabou, né? É isso. Uma parte vai para a liga, uma parte vai para o time formador. Que eu também acho que devia ser mudado, tá? Mas enfim, isso aí eu não vou entrar nessa briga porque eu também perdi esse voto aí outro dia. Ô, Trigo, o PH. Foi uma pergunta que me mandaram no meu privado, então é para manter no anonimato. Você, sendo uma das figuras mais, eu vou falar até mais importantes do FABR, pelo tempo que você está no esporte, por toda a evolução que você acompanhou e até participou dessa evolução também, você acredita que o fato de você ser uma pessoa tão direta e sincera nas redes sociais, inclusive entrando em alguns assuntos mais polêmicos, como por exemplo, esses tempos atrás o Rogério Pimentel até chamou você de Jequiti Boy, tem toda aquela brincadeira ali. Enfim, você acha que isso prejudica a imagem do Corinthians Steamrollers e SPFL, ou você acha que não, cada um tem as suas redes sociais, né, e você tem a sua liberdade de expressão? Na verdade, prejudica o Corinthians, prejudica a SPFL e me prejudica. A gente só ficar quieto também não pode pagar. Você é um cara extremamente sanguíneo, visceral, você sabe que só apanhar não dá. Você achou ali que era brincadeira minha você achou ali que era brincadeira minha e do Pimentel, na verdade não era, ok? Na verdade ali a gente estava trocando farpas. Eu sei de muitas coisas que ele fez, que não vem ao caso, entendeu? E ele talvez saiba muitas coisas minhas, entendeu? E a gente trocou farpas ali. É bom pro esporte? Não é bom pro esporte, não é bom pro Corinthians Steamroller, não é bom para ele, Pimentel, não é bom para mim. Mas também ficar quieto e às vezes só apanhar também dói, né, cara? Então de vez em quando a gente tem que sair ali da moita e dar um e voltar para dentro da moita, entendeu? Poderia falar muita coisa no futebol americano? Poderia, mas só que hoje em dia, se eu falar muita coisa que eu sei, acabaria prejudicando muito mais a modalidade do que ajudando. Então às vezes eu prefiro ficar quieto. Eu aprendi isso ao longo dos anos também, de um jeito duro. E uma outra pergunta. Você tomou um murro na cabeça, não foi? O cara conseguiu errar ainda, mas enfim, né? Uma cabeça... Porra, eu não, cara. Eu troquei porrada com um jogador aqui, você deve ter lido isso aí pelas redes sociais. Ele pisou no jogador da Portuguesa, tá? Eu falei que aqui no Corinthians a gente não agia dessa forma, o cara me deu um murro, eu dei um murro na cabeça dele. 2 meses depois ele aparece na ESPN contra mim. Tá tudo filmado, tal, não sei o que. Ele acabou que não entrou com processo nenhum, pediu pra voltar pra treinar no clube. Eu falei, vai, treina aí, cara, você... Foda-se, treina aí. O cara pegou, veio num treino e sumiu. Então, quer dizer, cara, eu não tenho
problema, cara, de fazer nada porque eu sou diretor do Corinthians Steam Roller, porque eu sou da SPFL. Eu trabalho. Agora tomamos na cara. Nego vir me esculhambar na minha frente, não vai, cara. E você também é igual, cara. Entendeu? Se alguém vier pra cima de você, eu aconselho que você repila essa justa agressão, cara, porque a gente tem o direito de se defender ainda no Brasil. Na ocasião eu estava representando a Federação Mineira, então eu simplesmente preferi evitar, mas enfim. Uma outra pergunta que me fizeram e me fez pensar bastante, você mesmo disse no início do podcast que você gosta de organizar, você gosta de gerenciar, você tem paixão pelo que você faz, principalmente no que se refere ao esporte, porque você acredita que isso muda vidas, né? Você com certeza tem vários exemplos no Corinthians Steam Roller. E a pergunta que a pessoa me fez, e agora eu te passo, passa pela sua cabeça um dia assumir a presidência da CBFA? Em respeito a todo mundo que está trabalhando pela CBFA, eu não vou responder isso agora para você, tá? Mas eu não vou responder agora para você. Eu vou me resguardar. Olha, tivemos um momento histórico, Ricardo fugiu de uma pergunta. Momento gravado nesse podcast. Lafayette, aqui eu gostaria de fazer uma pergunta, Trego. Pois não. A gente falou muito aqui sobre o modelo de gestão da SPFL, o histórico de brigas e mudanças entre federações, confederações, ligas privadas ou não privadas do futebol americano brasileiro. E aí eu vou te fazer uma pergunta que envolve o cenário atual. Hoje, nós vivenciamos a era PFA, digamos assim. Uhum. Findado LBFA, findado TTD, findado Superliga. Estamos na era da BFA. E a BFA apresentou um orçamento para 2020 um tanto quanto exacerbado, quando coloca... A gente está falando na casa do R$500 mil, certo? Para além disso, a gente também teve um balanço, e que bom que foi transparente, mas um balanço que, na verdade, mostra que a BFA deu prejuízo, porque ela precisou tirar um empréstimo com a Confederação Brasileira para ser sustentável no final do ano de 2019. Uhum. Diante desse cenário, Trigo, eu gostaria de saber de ti, porque a gente vê, por exemplo, um movimento de retorno da Liga Nacional. E não que talvez ela venha para suprir a necessidade da primeira divisão da BFA, mas ela surge porque em algum momento dentro da gestão a BFA permitiu que os clubes pensassem que sair de lá poderia ser melhor, porque o orçamento então, vamos lá. É um pouco exagerado. Então vamos lá. E talvez... Dinheiro acaba com famílias, dinheiro acaba com pessoas, dinheiro acaba com... Levanta até defunto, cara. Eu só vou te fazer uma pergunta. Você viu o recibo e os pagamentos de tudo que foi feito e que foi lançado no balancete, não? Eu vi o que foi disponibilizado para todos na rede social. Não. Você viu um balancete. Sim. Mas você viu os recibos, você fez uma auditoria para saber, não? Não. Por isso que eu estou te dizendo. Eu estou falando através do que foi publicado. Eu não tenho conhecimento. Então, papel aceita tudo, cara. Entendeu? Eu vou te dizer que... entendeu? E vocês viram ali muito bem quanto cada um recebe. Realmente... Inclusive, eu gostaria de deixar claro aqui o meu posicionamento, tá? Que é o seguinte: cuidado no que você vai falar. O valor pago. Cuidado no que você vai falar. Sim, mas vou tomar cuidado. Mas o valor pago ou apresentado a determinados funcionários, ele não é condizente com o que é entregue para a sociedade como um todo do futebol americano e tampouco está condizente ao que os profissionais desta área recebem para atuar na determinada função. Obrigado por falar. É o Lafayette que está falando, né, Lafayette? Isso. Lafayette, eu vou te dizer uma coisa. Você já tem a resposta, tá? Eu não vou te dar a resposta que você já tem. Deu para entender? Não, mas o que eu queria te perguntar, Trigo, é o que... Não, entendeu? Tipo,
como gestor da SPFL. No off, Da SPFL. tipo, você já tem a resposta, tá? Na verdade, sabe que os valores para os funcionários estão muito exacerbados, você sabe que os valores recebidos não estão batendo com o que está saindo, você não viu a auditoria de recibos, documentos, depósitos, você não viu nada, tá? Então, se você não viu nada, eu também não vi. Qualquer coisa que a gente tem que provar. Então, vamos ficar no campo das ideias. A gente só não vai falar com o podcast para o amigo do futebol americano não ficar bravo ou feliz com a gente, entendeu? Não leva a mão de interromper, mas eu falo. Quando você pega o salário do Marcelo Bruno a R$5 mil mês, R$60 mil ano, sendo uma das maiores fontes assim, um dos maiores gastos, eu concordo demais com o que o Lafayette disse. Entende? Eu não acho ruim de você pagar o cara. Por mim, se tivesse como, pagava até o Ítalo Mingoni 10 mil. Se ele me entregar o que é proposto, se ele me entregar o que é próprio para o esporte evoluir. Agora, bom, eu vou te responder. Se o Marcelo Bruno vale 5 contos para entregar o que ele entrega, eu devia valer no mínimo 80, cara. Entendeu? Então, só isso, cara. Eu acho coisas aí que eu não tenho como provar, eu não tenho. Complicar, entendeu? Mas a gente já tem as respostas, cara, entendeu? Quem for inteligente, tiver um mínimo de inteligência, sabe que as respostas, o papel aceita tudo. Eu posso fazer um balancete aqui para você agora. Eu faço aqui, uma caneta e já te entrego e ponho aqui vários valores e vários recebimentos, enfim, cara. E esses comentários que a gente está fazendo é justamente o balancete apresentado pela própria BFA. Então não tem problema nenhum. Mas há de se repensar, porque, de fato, esse ano de 2019 ficou muito abaixo do esperado, viu? Puta merda. Tá, então eu vou te falar uma coisa. A partir do momento que a gente fala alguma coisa, a gente tem que provar, entendeu? Pegar aí. Vou falar, cara. Pega, quer ver? É um assunto bem polêmico. Por exemplo, o seu time foi vice-campeão da conferência ano passado. Certo? O acesso. Vocês não ganharam medalha. Porque estava no regulamento. Tá me ouvindo? Peraí, só um minutinho, Juan. Repete aí, por favor. O seu time foi campeão, foi vice-campeão no acesso do Sudeste no ano passado, certo? Estava no regulamento, certo? Isso. Houve a reclamação na época que vocês não ganharam uma medalha, não só vocês, como qualquer outro vice. Eu acho que o problema de questionar as coisas na BFA, eu sou muito crítico também, eu também tô lá, eu também participei de algumas coisas e, assim, a maioria das coisas eu fui contra também. Inscrição por atleta, eu achei errado, eu acho que deveria ser pro clube. Pagamento também de salário, assim, é uma questão muito... o cara coloca lá, a metade do orçamento da BFA é para pagamento de pessoal. De pessoal não, né? De 3 pessoas. De 3 pessoas. Que não conseguem manter um site com os placares atualizados. Que é o básico do básico. O cara recebe... Só que aí o problema todo é o seguinte, a BFA ela se aproveita do desinteresse de discutir da maioria dos clubes. E aí você vê que poucos clubes querem discutir a BFA. Então eu acho que os próprios clubes... Juan, eu vou te dizer uma coisa para você. O problema até é um pouco mais embaixo. Se você parar para pensar, o responsável pelo departamento de atletas e treinadores, cara, o cara tá diretamente ligado na BFA, tá? Entendeu? Então, sei lá, a gente não pode... algo que... Entendeu? Eu tô defendendo os seus interesses, mas estou te cobrando na outra ponta. Então, é o que eu falei na reunião agora que acabou da CBFA. Acaba com essas porra de chancela, passa tudo para a confederação. A gente sabe que se for acontecer isso, vai acontecer uma briga do caralho e nada vai dar certo, entendeu? O campeonato volta para a confederação, a confederação contrata as pessoas para as pessoas entregarem o campeonato. Agora eu te pergunto, por que a confederação não faz isso? Entendeu? E te pergunto mais. E vou perguntar mais, então, para quem for inteligente já tem a resposta.
Quem tirou a chancela da Liga Nacional e deixou apenas uma empresa tomando conta de todo o campeonato nacional? Entendeu? Não foi o Lucas Rossetti, alguma coisa assim? Marcelo Bruno, que teve briga com o Giba e tal? Cara, na verdade, eu nunca conversei com o Rossetti na minha vida. Ele pediu um emprego no Corinthians Elite Roller, eu falei não, e ele saiu falando por aí que eu sou bandido. Entendeu? Eu, cara, nem conheço ele, nem quero saber quem é ele que siga a vida dele. Se ele ganhar 50 pau comigo, eu tô... Quem tirou foi a BFA em 2018, eu pegar. Sobre... Então beleza, então vamos voltar lá. Pode ir pro Mentel, quer dizer, que teve Sobre briga isso, então vamos lá. Tirou-se a chancela da Liga Nacional, ok? E o cara me renuncia, entendeu? E muito do dinheiro não é justificável. Na SFL, todos os times têm acesso à conta do Banco Itaú, que eu não tenho aqui de cabeça. Todos os times podem ver para onde o dinheiro vai, para onde o dinheiro vem. Entrou grana, tá lá, saiu grana, tem o recibo, todo mundo pode consultar a conta do Itaú que mexe as coisas. Não tem como falar que tem dinheiro. Oi? Lafayette aqui. Eu gostaria de levantar um outro questionamento. Vamos lá. Né? Mas a gente nem acabou hoje. Não, mas eu acho que a gente vai embora. Sempre que se levanta questionamentos da gestão das ligas, e isso sempre foi muito comum no Brasil, desde sempre, em todas as ligas, se tem uma fala que, ao meu ver, eu vou categorizá-la como preguiçosa, que é de culpabilizar a falta de atuação dos times perante os regulamentos, perante as ligas, perante tudo. Mas aí eu te digo, Trigo, eu já fui gestor de clube, tu já foi gestor de clube, e quem tá na gestão da BFA também já foi gestor de clube. Se a gente esperar pela boa vontade dos jogadores, os times permanecem vivos? Não permanecem, né? Não, acaba tudo. Não é um pouco preguiçoso e talvez até um pouco cômodo a Liga colocar nos clubes uma responsabilidade que é dela, já que ela recebe para organizar isso aí? Com certeza é. Entendeu? Na verdade, quem está recebendo para fazer isso, ou no caso que não recebo, eu faço, porque se eu assumir a obrigação, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar. Eu abri mão de receber qualquer valor, tá? Mas eu entrego porque eu estou à frente, tá? Se eu não quiser mais estar à frente, mesmo não recebendo, que eu saia e deixe eu fazer o que eu estou fazendo. Deu para entender, não? Sim. Entendeu? PH. Então, igual no Corinthians. Todo mundo reclama, quando reclama alguma coisa, eu falo, ó, então vem aqui e faz. Ninguém vem, cara. Entendeu? Por isso que eu tô há 16 anos na frente. Entendeu? Boa falando aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que é uma coisa que eu nunca ouvi uma opinião sua, e se você puder me respondê-la, acho que eu seria bem grato, porque quando é você, quando vai comentar, as pessoas param para ouvir. Igual hoje eu estava na reunião da CBFA, via na Assembleia. Hoje, no futebol americano no Brasil, a gente tem um time que ele é dito... Teve, né? Não sei como é que tá hoje a questão de atletas profissionais dentro do campeonato que é amador, né? Que é o O nome é os bois, é o Galo Futebol Americano que você está falando. Isso, estou falando do Galo. Questão do é um time profissional que teve 30 contratados, conseguiu ser 2 vezes campeão brasileiro, chegou a uma semifinal de conferência esse ano também, não ganhou, ok. De um time desse que é profissional disputando uma liga amadora, sendo que o esporte em si é a questão da competitividade por igual. Então vamos lá. Eu me sinto muito confortável em falar porque eu fui um dos primeiros a pagar no Brasil, ok? Então eu já comecei cagando no futebol americano lá atrás, até o momento que eu entendi que a minha vaidade não podia estar acima dos interesses da modalidade. Deu para entender? Bom, só que eu pagava valores irrisórios, 300, 400, 500 reais para os caras jogar, que naquela época estava muito bom e bancava um time inteiro. Hoje em dia, existe um time... Existia, né? Não sei se ainda. Um time profissional com uma folha de pagamento, dizem que em torno de 1 milhão, não sei se é verdade ou não, entendeu? Pessoas que não têm folha de pagamento e não têm muito menos... Entendeu? Esse time
deveria ser proibido jogar a Liga Nacional. O Manchester City lá na Inglaterra, por ter desrespeitado a regra do máximo de que podia usar dinheiro, usando dinheiro por fora e tal, fair play financeiro, foi expulso por 2 anos. Na NFL existe o salary cap, entendeu? Que é para manter as equipes equilibradas e ser uma disputa competitiva. O que eu classifico que o Galo fez nos últimos anos é doping financeiro. Eu dinheiro, entendeu? Para os dirigentes que conseguiram, são muito mais capazes que todo o resto. Eles fizeram uma coisa que ninguém fez e eles doparam o time. Ponto. E foram campeões 2 ou 3 vezes, agora não me importa. Numa discussão. Eu nem julgo a questão de ser certo ou errado. Eu acho que foi apenas uma questão. Juan, eu acho que você estava na discussão do presidente do Galo, que ele não entende nada de futebol americano a não ter captar dinheiro. Você estava nesse grupo? Tava. Tô lá, pô. Na verdade, eu disse para ele tem a capacidade de angariar fundos, parabéns para ele, mas ele não podia estar jogando com a gente. É mais ou menos como uma trans jogar um trans masculino jogar num time feminino. Cara, é totalmente desleal, totalmente improporcional, entendeu? Na verdade é a mesma coisa. Foi doping financeiro e ninguém falou nada. Mas nós, brasileiros, nós gostamos de nos foder. A gente não desiste nunca, entendeu? Isso é lógico, entendeu? Mas, enfim, cara, parabéns pro Galo, parabéns pelo trabalho que ele fez. Jogaram dentro das regras. Quem fez as regras, os times que jogaram o campeonato, deveriam ter falado que isso não podia existir. Só que todo mundo fica com medo de o PH não nada. Mas na hora que você tá falando, peraí, eu vou jogar contra você que tem muito mais grana que eu. Aqui em São Paulo, o Corinthians está na mesma regra de todo mundo, entendeu? Não fazendo nada que está dentro daquelas. Enfim, cara, isso é uma discussão que rende dias, cara. Pessoal, agora eu vou ter que interromper, porque o Trigo já tinha avisado que ele tem um compromisso às 11 horas, são 11 horas. Agora tô gostando, vambora. PH, por mim não, velho. Já ferrou aqui pra mim, velho. Não, vamos fazer o seguinte, então. Trigo, de antemão, te convido para um próximo programa para a gente debater assuntos gerais, inclusive sobre gestão de times e tudo mais, porque na minha visão, igual você falou, o Galo não deveria jogar. Bom, mas também tem equipes aí que estão há anos no mercado e nunca aprendeu a fazer uma capitalização de recursos, por exemplo. A culpa é do Galo que sabe fazer isso, é a culpa da equipe que não se preocupou em organizar direito a sua diretoria. Então, assim, de antemão... Então, mas aí eu acho que o negócio é complexo. Por quê? Não é questão do Galo conseguir capitalizar. Eu acho que, como o Trigo falou, em relação ao doping financeiro, eu acho que os times devem também se capacitar em relação a conseguir capitalizar e melhorar suas estruturas. Agora, o que não pode é uma liga amadora, existir um time profissional, onde você tem atletas que você... O Galo não é profissional, cara. O Galo não é profissional. Oi? O Galo não é profissional, cara. Profissional pra vocês que estão aí fora, porque aqui dentro a gente sabe o que eles fazem. Não é profissional. Então conta pra gente, o que eles fazem? Então, agora foi boa. Olha, eu já recebi processos no passado, não tô a fim de receber no futuro. Já recebi burros no passado. Não tô a fim de receber. Entendi. Tem ter medo, né? Só um exemplo, eu falo assim, parece que foi até uma frase que eu ouvi na época de um dos gestores da BFA, na época que o Galo começou a contratar jogador a rodo, né? Vocês parecem que são criança chorona que perdeu o brinquedo. Foi uma frase que eu ouvi. Só o Tritões perdeu 8 jogadores, perdeu toda uma base pro time que foi bicampeão brasileiro. E aí a gente teve que tirar... E aí você ouve lá na reunião da CBFA dizendo que a FAF e a Confederação Brasileira de Futebol Americano agora vão regulamentar a transferência. A regulamentação é só pagar a taxa uma taxa lá para a Confederação e para a IFAF. Tá certo isso?
eu vou e arrebento o teu trabalho aí no Espírito Santo. Tá errado, cara. Tá errado. Tá certo, porque ela vai arrecadar. Se todo mundo junto ou vai morrer todo mundo junto. Cara. Tô falando. Ô, galera, então assim... Assim, Lafayette aqui. Olá. Hoje em São Paulo, eu primo pra crescer todo mundo junto, cara. Se todo mundo estiver andando junto, todo mundo feliz. Tinha uma regra que não podia trazer mais de 3 jogadores de fora da SPFL, né? Só que os times votaram um contra. Aí o Matheus, inteligentemente, cara, o moleque sensacional, foi no Nordeste e trouxe um pau de arara lá, velho. Veio um monte de cara, entendeu? Aí os times vieram pra mim e falaram, porra, a gente tem que vetar isso. Eu falei, vocês votaram contra a regra, agora ele não fez nada irregular. Pau no cu de vocês, entendeu? Então, cara, parabéns pra quem sabe. Vai ver no final do ano a gente reclamar com a questão dos gringos. Mas vai. Você viu quando eu coloquei lá, falei, quer ter gringo, tem que ter 50 jogadores da categoria de base, cara. Entendeu? Quer ter 2, tem que ter 100, cara. A gente tem que fomentar a modalidade. Entendeu? A gente ainda é muito pequeno, mas a gente se acha muito grande. Entendeu? Isso mesmo. Gente, não querendo ser chato, mas a gente estamos chegando num ponto crítico do programa, que é a questão do PH, desliga aí e deixa eu falando com os caras, porra. Tá legal pra caralho. Vai ter resenha depois do programa, mas rapidinho. Trigo, de antemão, te convido para um outro programa pra gente falar sobre assunto livre. Tá feito. Beleza. Agora vamos às considerações e perguntas finais, começando aí pelo Lafayette, que ia falar e eu cortei ele. Foi mal, Lafa? Beleza. Lafayette aqui, então. Primeiro, um prazer enorme falar de futebol americano com um pouquinho mais de liberdade, sem um pouquinho de papa, né? Porque tem muita gente que se esconde atrás de veículos que se dizem de imprensa, mas no fim fazem assessorias de clube, né? A famosa chapa branca. Exatamente. E por fim, eu gostaria de primeiro contrapor o que o Rua trouxe lá atrás, quando ele disse que os jogadores querem ganhar jogos. Eu discordo. Tem jogador que quer apenas ser titular e manter status. Mas, enfim, isso é papo para outro assunto. Sobre a questão da tributação do isso é bom para quem? Isso é bom para a CBFA. É basicamente como a criação de um imposto sem ser imposto, né? Uhum. Quando tu taxa a transferência pelo simples fato de arrecadar recursos financeiros, tu vai continuar privilegiando o time que tem dinheiro em detrimento do que não tem. Sobre modalidade esportiva profissional, semi-profissional ou amadora, eu acho que nós temos 2 pontos. A partir de um clube que a partir do momento que um clube remunera alguém para exercer alguma atividade, por mais que ele coloque num papel, como o Trigo bem disse, o papel aceita tudo, que isso é uma ajuda de custo, existe um vínculo. E existe um vínculo direto. Ou seja, de fato não dá para comparar. Para além disso, nós temos uma outra rapidinho, Lafayette, pesquisa a história das Olimpíadas até 1924. Se o cara recebesse um tênis de alguma empresa, ele perdia a medalha. Entendeu? Eu não vou me alongar nesse assunto, não, mas... Perfeito. E aí, para finalizar, eu digo o seguinte: enquanto a gente permanecer com pessoas querendo lucrar, querendo arrecadar e querendo manter seu status quo de gestor, de presidente, enfim, de qualquer cargo que ele ache ou venha achar que tem alguma relevância social no país, como o Trigo bem disse, num esporte que é praticado por 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, que não é ninguém no Brasil, a gente jamais vai conseguir difundir o futebol americano no Brasil. Jamais. Porque a gente vai permanecer num ciclo vicioso. E o ciclo vicioso, ele se caracteriza de que forma? Nasce a Liga Nacional, a LBFA. Morre a LBFA quando chega alguém com dinheiro e promete mundos e fundos, num discurso messiânico do Messias, do Salvador, TTD. Esse campeonato morre. Se tenta uma reunificação por meio da Superliga, que também acaba alimentando egos. E isso também morre com o surgimento de um novo Messias, a promessa de fundos, de recursos financeiros. E isso novamente começa a ruir. E aí, então, renasce uma liga que outrora foi findada, que é a Liga Nacional, para suprir essas demandas, novamente com discurso messiânico. Percebe como nós repetimos e perpetuamos um ciclo vicioso na crença de que vai existir um Trigo, um Pimentel, qualquer um Bruno, né? Um Bruno ou um Giba, que vai chegar e vai colocar o dedo em uma situação e vai resolver todos os problemas do futebol americano brasileiro.
Enquanto a gente acreditar nisso, a gente está fadado ao fracasso. E eu encerro por hoje. Um grande abraço. Muito bom, Alfred. Muito bom. Obrigado aí por ter podido trocar ideia com você aí, cara. Fiquei muito feliz aí das suas palavras na consideração final. Juan, por favor, você. Trigo, se pudesse voltar ao tempo aí nesses anos seu de futebol americano, o que você faria de diferente hoje pro futebol, ou pro esporte no país? Cara, eu contratava uma equipe melhor do Tritões na final de 2011 pra gente não ganhar tão fácil. Eu queria Na cara não! Na época eu ri, porque... então, na época eu achei engraçado uma cara. Juan, não, agora falando sério. É uma pergunta muito difícil, cara. Eu sinceramente eu vou refletir. A tua pergunta foi muito boa, cara, muito boa mesmo. Eu vou refletir, depois eu te respondo isso no particular, cara. Eu acabei fazendo uma brincadeira, muito mais pra gente se divertir e tal, mas eu vou procurar essa resposta, cara, porque você conseguiu me provocar o que eu faria diferente, cara. Eu, sinceramente, agora não tenho a resposta pra te dar, cara, mas foi muito boa essa pergunta. Thiago Munden. Vamos convidar o Trigo mais uma vez para a gente falar de mais assuntos. Inclusive, eu queria muito falar de um assunto aqui que vai ter que ser mais light, né? Que é a seleção paulista, sub-20, sub-19, o que a RFA vem fazendo. Um ano onde a SPFL bancou as máquinas do mal, né? Aquela seleção paulista que foi jogar no Paraná e tudo mais. Então a gente viu até no balanço. Pô, que legal que você sabe disso, cara. Pô, eu fico muito feliz que você sabe disso. Na verdade, eu sempre quis bancar a molecada. Eu acho que o dinheiro dos adultos é para bancar a molecada, pra gente perpetuar o esporte, entendeu? Ainda bem que você sabe disso, cara. Pô, eu fico feliz de você saber. E a gente viajou com 2 anos pro Paraná, entendeu? Pô, foi uma coisa muito legal disso, e eu gostaria muito de reativar as equipes sub-19, sub-20, sub-21, sub-16, sub-13, só que os times em São Paulo, eles não estão com esse foco ainda, apesar de eu dizer para eles que todo mundo tem que trabalhar e deixar de ser tão preguiçoso. Entendeu? Exatamente, queremos um programa para a gente focar nisso, né? Esse ano vai ter Mundial de Seleções sub-19, infelizmente o Brasil não vai, lógico, estamos longe disso, mas quero outra vez aí, Trigo, para a gente comentar sobre isso também. Pô, Mugi, estou à disposição para a gente conversar aí. Eu sou um cara que pesquisa muito futebol americano, não só do Brasil, pesquiso das outras ligas, o que todo mundo faz no Egito, no Chipre, fui lá na Nova Zelândia ver como que os caras fazem, fui lá eu fui em tanto lugar de futebol americano, cara, e a saída são as crianças, cara. Onde tiver uma criança correndo com uma bola oval na mão, cara, é o futuro do esporte. Ficar nessa aí de quem é melhor, que liga que é melhor. Pô, não tem liga melhor enquanto todo mundo estiver na merda, cara. Essa que é a real. Isso aí. Ricardo Trigo, as suas próprias considerações finais, por gentileza. PH, foi um prazer poder conhecer você como um cara arrogante, prepotente, que falava sem conhecer. Você deu uma oportunidade para você mesmo e hoje em dia você é um cara muito melhor, entendeu? Foi um prazer conhecer esse PH que se apresentou, que vem se apresentando nos últimos tempos aí, entendeu? Eu acho que você acabou crescendo de tanto apanhar, entendeu? A gente às vezes tem que ouvir os dois lados, ou 3 ou 4, a gente tem que ouvir todo mundo, não basta ouvir meia dúzia de pessoas e julgar as pessoas. Eu fui muito julgado por você e por muitas pessoas. Garanto para vocês que eu fiquei muitas noites sem dormir pensando o que eu estava fazendo de errado. Hoje em dia não me incomoda tanto, entendeu? Hoje em dia eu sei que eu faço de coração e faço para acontecer. Minhas considerações finais parabéns pelo cara que você se tornou, e quem estiver nos ouvindo aí, sempre dê uma oportunidade para o próximo, cara, porque vale a pena. Então, eu fiquei até um pouco sem palavras aqui, porque, de fato, eu era muito arrogante, muito prepotente, me achava o dono da verdade por conhecer apenas uma parte do todo.
E a partir do momento que eu conheci algumas pessoas, como o Lafayette, que me obriga muito a pensar, Thiago Mundo, isso aqui não é demagogia nem nada, o pessoal sabe o que eu acho muito deles, principalmente nos privados. O Juan tô conhecendo agora, ele teve a ideia do FABRcast, me apresentou, comprei a ideia, vamos junto. Primeiro agradecer a você, Trigo, porque quem te procurou pra gente voltar a conversar, tentar conversar, você havia até me bloqueado nas suas redes sociais, fui eu. Eu agradeço por você ter me dado a oportunidade da gente ter esse laço novamente, né? A gente sempre conversando ali no privado. Dizer também que se o Galo Futebol Americano é um time profissional, o FABR da Zoeira é a mídia mais séria deste país. Aí vocês encarem da maneira que vocês quiserem. Eu ainda não vejo o Galo como time profissional. Para todo mundo que está escutando agora, refletir bastante no que o Lafayette disse. Né? Vamos parar de nos prostituir por tão pouco. O Trigo também colocou que é R$4.000. Não só no que se refere a Minas Gerais, porque tem gente que pode estar achando que eu estou jogando em direto aí para Rodrigo Ribas, para Bruno Guilherme. Gente, nada disso. Gosto muito dos dois, me ajudaram muito na minha vida pessoal e eu sou muito grato. Mas a gente tem que começar a usar um pouco mais do cérebro, da questão da inteligência, porque como o próprio Trigo disse, enquanto todo mundo estiver na merda, a gente só vai tomar no cu. Isso não vai pra frente. Ou vai todo mundo pra cima, ou vai todo mundo pra baixo. Não vai existir um time no alto, um no baixo e no meio. Não vai existir. Não é assim que a gente vai profissionalizar, não é assim que a gente vai divulgar o esporte, que é um nada. Já cansei de falar isso no FABR da Zoeira. Nós somos um grão de areia em meio ao deserto. Então, assim, galera, vamos procurar mais se apoiar o próximo, ter um pouco mais de interesse em procurar as informações. Eu já caí muito nesse erro de não procurar informações, apanhei demais, né? Quando o Juan fez a pergunta pro Trigo, o que faria de diferente, eu fiquei pensando no que eu faria de diferente. E são 3 coisas. Buscar informação. É pesado, né? É pesado essa pergunta, pesado, né? Cara. É pesado. E quando ele falou, principalmente que eu passei no último ano, eu acho que eu faria 3 coisas diferentes. Procurar saber mais as informações de todos os lados e ouvir todo mundo, não falar tanto. Ficar muito mais quieto e focar naquilo que realmente é importante. E em terceiro lugar, que eu acho que é o mais importante, parar de falar tanta merda em rede social. Com certeza. Então, com certeza. Eu quero agradecer. Rapaziada, foi um prazer falar com vocês. Foi um prazer falar de futebol americano. Estou à disposição aí para a gente conversar, fazer um podcast por semana. Tá? Foi muito legal. Eu acho muito bacana falar com pessoas que estão tentando fazer alguma coisa pelo futebol americano. E foi sensacional, galera. Foi bacana demais. Sucesso aí para todo mundo nas suas devidas carreiras e dentro do futebol americano. Boa noite e me despeço aqui. Beleza, galera. Fique com Deus. Até o próximo FABRcast, o seu portal de notícias aqui no FABRcast.